Vou apresentar um trabalho intitulado Influência dos processos de avaliação cognitiva na atividade laboral dos bombeiros portugueses. Este trabalho foi publicado na revista Psico no presente ano. Este trabalho insere-se no grupo de investigação denominado Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano. Este grupo desenvolve investigações em 3 domínios distintos: no desporto, no juvenil e no laboral, sendo que este trabalho insere-se no domínio laboral. O grupo é constituído por membros efetivos, cá estão, e também por membros colaboradores. Passo então a apresentar o trabalho. A investigação tem demonstrado que os profissionais de emergência pré-hospitalar, nos quais se incluem os bombeiros, representam um grupo profissional de elevado risco em termos de stress ocupacional. O stress ocupacional excessivo tem sido associado a múltiplos problemas para a saúde e bem-estar destes profissionais. No entanto, e apesar da reconhecida importância a nível de investigação neste domínio, a verdade é que são poucos os trabalhos nesta classe profissional. Face a estas considerações, foi realizado este trabalho que teve como objetivo principal explorar o tema de stress ocupacional em bombeiros. Passo a apresentar uma breve caracterização das variáveis em estudo. Assim, começando pelo stress ocupacional, este resulta da incapacidade dos profissionais lidar com as fontes de pressão no trabalho, tendo como consequências para o indivíduo, quer em termos físicos, quer mentais, quer para a organização. A avaliação cognitiva é o processo no qual o indivíduo avalia, interpreta e julga o significado para o bem-estar pessoal daquilo que está a acontecer na relação pessoa-ambiente. O burnout é um síndrome tridimensional, caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, que ocorre como resposta às fontes crónicas de stress emocional e interpessoal no contexto de trabalho. O comprometimento organizacional refere-se a sentimentos, atitudes e valores positivos em relação à instituição empregadora. E, por último, a satisfação com a vida resulta da avaliação cognitiva da pessoa acerca da sua vida como um todo, manifestando-se pelos sentimentos de satisfação e bem-estar. Passando agora à parte empírica, esta investigação teve como objetivos mais específicos os seguintes: identificar a experiência profissional em termos dos níveis globais de stress, dos fatores de stress, dos índices de burnout, do comprometimento organizacional e da satisfação com a vida. Procurou ainda identificar as diferenças nas dimensões em estudo em função do conjunto de características profissionais e pessoais da amostra. Procurou também identificar as diferenças nas dimensões em estudo em função dos processos de avaliação cognitiva e, por último, identificar as variáveis preditoras da experiência de burnout. Participaram neste estudo 163 bombeiros do Distrito do Porto, com uma média de idades de 27,73 anos. A maioria dos participantes era do sexo masculino, solteiros, com a categoria profissional ao nível de socorrista, com habilitações literárias ao nível do secundário, com um vínculo profissional essencialmente de voluntário, e a maioria referiu ter um passatempo. Foi também administrado a todos os participantes um conjunto de instrumentos destinados a obter informações das variáveis em estudo. O questionário demográfico procurou recolher informações acerca do sexo, idade, estado civil, formação académica e profissional e características gerais do trabalho. A escala de avaliação cognitiva analisou os processos de avaliação cognitiva em termos de avaliação primária e secundária. Na avaliação primária, o instrumento avaliou a importância e o significado pessoal da situação em causa, em termos de importância, ameaça e desafio, e a avaliação secundária, o instrumento avaliou os recursos que a pessoa julga possuir para lidar e resolver a situação de stress. Foi também aplicado o questionário de stress. Este questionário compreende 2 partes distintas. A primeira avalia o nível global de stress e a segunda avalia as potenciais fontes de stress, distribuída por 7 fatores, sendo eles lidar com clientes, relações profissionais, excesso de trabalho, carreira e remuneração, risco de vida, problemas familiares e condições de trabalho. Foi também aplicado o inventário de burnout. Este é um instrumento de autorregistro acerca dos sentimentos relacionados com o trabalho e distribui-se por 3 dimensões.
por exaustão emocional, que analisa os sentimentos de sobrecarga e exaustão emocional devido às exigências de trabalho, a despersonalização, que mede as respostas de indiferença e atitudes de distanciamento relativamente ao trabalho, e, por último, a realização pessoal, que avalia os sentimentos de competência profissional e de sucesso no trabalho com pessoas. Foi ainda aplicada a escala de comprometimento organizacional. Esta escala avalia as atitudes, sentimentos e valores positivos assumidos pelos profissionais relativamente ao seu local de trabalho. E, por último, foi aplicada a escala de satisfação com a vida, que avalia a satisfação com a vida enquanto processo cognitivo. Quanto ao procedimento, esta investigação iniciou-se com um pedido de autorização aos comandantes de cada corporação de bombeiros, explicando-se os objetivos, implicações e procedimentos de investigação. Foi garantido o anonimato e confidencialidade dos dados e foi distribuído o protocolo de investigação e do consentimento informado. Quanto aos procedimentos de análise, em primeiro lugar foram realizadas análises fatoriais exploratórias. Os resultados refletiram as estruturas originais dos instrumentos utilizados. A fidelidade das subescalas foi testada através do cálculo de alfa de Cronbach e os níveis assumiram níveis muito aceitáveis em todas as dimensões dos instrumentos utilizados, situando-se acima do valor 0,70. Quanto aos procedimentos de análise, foram realizadas estatísticas descritivas, análises comparativas univariadas e multivariadas e análise de regressão hierárquica. Passando agora aos resultados e começando pelo nível global de stress, é de salientar que 32,5% dos participantes referiram a sua atividade como muito estressante, 37,4% referiram um índice moderado de stress e já 14,1% não referiu problemas significativos a este nível. Os 32,5% diz respeito ao índice bastante e elevado. Passando agora às dimensões indutoras de maior nível de stress, estas estão relacionadas com os problemas familiares, excesso de trabalho, risco de vida e lidar com clientes. Passando agora à prevalência de burnout, 8% referiu queixas ao nível da exaustão emocional, 8,6% queixas ao nível da despersonalização e 9,9% referiu baixa realização pessoal. Relativamente ao comprometimento organizacional, os valores foram significativos, com uma média de 3,9% e igualmente significativos para a satisfação com a vida, com 4,6%. De seguida, procurou-se verificar as diferenças nas variáveis em função das características pessoais e profissionais da amostra. Começando pelas diferenças em função do estado civil, foram os solteiros que experienciaram maior stress relacionado com o excesso de trabalho, experienciaram também maior exaustão emocional e também maior despersonalização. Quanto às diferenças em função da categoria profissional, foram os operadores de central que experienciaram maiores níveis globais de stress relacionado com as relações profissionais, excesso de trabalho, carreira e remuneração e também problemas familiares. Quanto às diferenças em função do posto profissional, foram os bombeiros de primeira classe que referiram maiores níveis globais de stress, mas foram os bombeiros de segunda classe que referiram maior stress relacionado com o risco de vida. Quanto às diferenças em função de ter ou não um passatempo, os profissionais que referiram não ter um passatempo referiram menor realização pessoal. No segundo conjunto de análises, procurou-se verificar as diferenças nas variáveis em função das dimensões avaliadas na escala de avaliação cognitiva. Em relação à avaliação cognitiva primária e no que respeita à dimensão de ameaça, os profissionais que avaliaram a sua atividade como mais ameaçadora experienciaram maior stress relacionado com lidar com os clientes, relações profissionais, risco de vida, problemas familiares e condições de trabalho. No entanto, referiram menor despersonalização e também menor exaustão emocional. Ainda na avaliação cognitiva primária, mas no que respeita à dimensão de desafio, foram os profissionais que avaliaram a sua atividade como mais desafiante, que experienciaram menor exaustão emocional, menor despersonalização, maior realização pessoal, maior satisfação com a vida e também maior comprometimento organizacional.
Passando agora à avaliação cognitiva secundária e na dimensão de confronto, os profissionais que avaliaram a sua atividade com um elevado potencial de confronto experienciaram menor stress relacionado com o lidar com clientes, com as condições de trabalho, experienciaram também menor exaustão emocional, menor despersonalização, maior satisfação com a vida e também maior comprometimento organizacional. A este nível procurou-se também verificar a existência de associações entre as dimensões avaliadas na escala de avaliação cognitiva. Os resultados demonstraram que o grupo que avaliou a sua atividade como mais desafiadora tendia, na sua maioria, a perceber elevado potencial de confronto e o grupo que avaliou a sua profissão com baixo desafio tendia, maioritariamente, a perceber um baixo potencial de confronto. Num último conjunto de análises, procurou-se verificar até que ponto as dimensões avaliadas na escala de avaliação cognitiva e as dimensões avaliadas no questionário de stress poderiam contribuir para as 3 dimensões de burnout. Começando pela predição da exaustão emocional, esta foi predita pelo maior stress relacionado com a carreira e a remuneração, pela menor percepção de importância, pela menor percepção de desafio e também pelo menor potencial de confronto. Passando agora à predição da despersonalização, esta foi predita pelos menores níveis de stress relacionado com lidar com clientes, pelo maior stress relacionado com a carreira e a remuneração, pela menor percepção de importância, pela menor percepção de ameaça e também pela menor percepção de desafio. Relativamente à predição da realização pessoal, esta foi predita pelo maior stress relacionado com o lidar com clientes e também pela maior importância atribuída à atividade. Em síntese, os resultados deste estudo demonstraram valores significativos de stress ocupacional, não se verificou nenhum caso de burnout pleno. As análises comparativas em função das características pessoais e profissionais demonstraram uma maior tendência a problemas de stress ocupacional nos profissionais solteiros, nos operadores de central e também nos bombeiros de primeira classe. As análises comparativas em função das dimensões avaliadas na escala de avaliação cognitiva demonstraram uma experiência profissional mais negativa nos profissionais que avaliaram o seu trabalho como mais ameaçador e menos desafiante e também naqueles com menor potencial de confronto para lidar com as exigências do trabalho. Por último, as análises de regressão demonstraram a importância das variáveis de stress e da avaliação cognitiva na predição de burnout. Enquanto contributos do presente estudo, considera-se o facto de ser um grupo profissional ainda pouco estudado em Portugal e como limitações são apontadas o facto dos resultados obtidos não poderem ser generalizados, por se tratar de uma amostra restrita a um único distrito da zona de Portugal, e também pela dimensão da amostra não ter possibilitado a análise de algumas variáveis tipicamente estudadas pela literatura nesta temática. Obrigada pela vossa atenção.